Olá, meu grupo é composto por mim, Crisley Milena Dias Lopes, Daniele Monique Cunha, Victor Fernandes de Oliveira, Luana Beatriz Oliveira e Rafaela de Araújo Vieira Pacífico. Nós vamos falar um pouquinho sobre mobilidade urbana em Jaru. Nós somos alunos do segundo ano, técnico em alimentos integrado. Para quem não sabe, a mobilidade urbana é muito importante, né? Porque ela ajuda a aumentar a qualidade de vida na cidade. Mesmo quem poderia ficar a maior parte do tempo em casa, se desloca, porque o movimento está no nosso DNA, né? E a possibilidade de viver novas experiências é uma das partes mais legais de estar numa cidade. O que é mobilidade urbana? Plano de mobilidade urbana é um conjunto de diretrizes pensadas para melhorar o deslocamento sustentável das pessoas em uma cidade, sempre de olho em resultados positivos na qualidade de vida. Atualmente, as cidades brasileiras podem desenvolver um plano de mobilidade urbana que tenha como base usar os meios de transporte para trazer rapidez no ir e vir das pessoas, sem agredir o meio ambiente. As propostas visam garantir acessibilidade, segurança, eficiência, qualidade de vida e dinamismo econômico, além de inclusão social e preservação do meio ambiente. Este último aspecto é importante por diminuir impactos sobre o meio ambiente em médio e longo prazo para as cidades. O que é transporte? Qual a sua importância? O transporte é usado para designar o deslocamento tanto para o trabalho, escola e atividades de lazer. Também serve como deslocamento de encomenda de cargas diversas. E ele representa a maior parte dos custos de empresas. E na maioria das organizações, o transporte representa uma parte da gama de fenômenos evidentes na vida cotidiana. Também é de função principal estratégia logística, pois a capacidade de carga, a utilidade de lugar e o ganho de tempo. Faça uma análise e uma reflexão sobre a questão do transporte na mobilidade urbana em Jaru. Bom, o meio de transporte em Jaru tem uma grande funcionalidade. A cidade, como várias outras, está crescendo e com a sua evolução pode-se acarretar várias situações discutidas aqui. Em Jaru, por ser uma cidade de interior, não ocorre tanto congestionamento como em cidades grandes. Porém, o meio de transporte é muito utilizado na questão de deslocamento, como, por exemplo, de casa ao trabalho ou do trabalho para casa, vice-versa. Tendo também a questão da BR sendo passada dentro da cidade, o que, além de incomodar um pouco, compromete, né, a segurança dos cidadãos, porque é muito perigoso. Já em questão a motociclistas, motoristas, entre outros, ocorre uma grande falta de consciência na utilização desses automóveis, pois muitas das vezes geram acidentes nas ruas da cidade, envolvendo, por exemplo, a alta velocidade, a falta de atenção às lombadas, nas faixas de pedestre, porque às vezes a pessoa não presta atenção, ou porque também está um pouco claro, entendeu? Sinais, placas e etc. E a mobilidade na cidade de Jaru é mal organizada. Calçadas são invadidas por ciclistas, por falta de faixas apropriadas para esse uso. Há lugares na cidade que as estradas ainda não são asfaltadas. E por conta do mesmo, há uma grande desvalorização dessas partes da cidade, o que prejudica o desenvolvimento. Resolvendo os problemas existentes no transporte público em Jaru. Como o transporte público em Jaru ainda é pouco movimentado, a paginação das ruas de princípio é o mais importante.
pois facilita a locomoção dos indivíduos. E um ponto que seria bom restaurar seria adicionar ônibus para o deslocamento dentro da cidade, pois não existe mais, a não ser escolares ou próprio de empresas privadas. Aumentar o número de sinalização, arrumar placas informativas velhas e pôr novas no lugar, pintar novamente as faixas de pedestre, entre outros. A iluminação das ruas também são muito importante, pois facilita no trabalho noturno, principalmente para facilitar a locomoção de pessoas que venham utilizar o transporte público como ônibus. A maioria das colocações discutidas por nossos colegas que resolveriam como investimento públicos e ações governamentais para o melhoramento de ruas e rodovias, vinda de dinheiro público que é mal repartida, para a utilização de ações comunitárias. Em Ji-Paraná foi posto sinal para a travessia de pedestres, ciclistas e também na cidade foi criado um anel viário que se tornou uma alternativa para a melhoria dos transportes em rodovias que passa dentro da cidade. Ciclovias em São Paulo para a travessia de ciclistas, tanto por lazer quanto para o esporte e principalmente para a locomoção ao trabalho. E em Brasília foi empregado o aumento de automóveis públicos, como ônibus, metrôs, ao invés de carros ou motos. Uma forma barata e menos agressiva para o meio ambiente. Em outras cidades grandes, como São Paulo, foram criadas alternativas ao trânsito, colocando patinetes eletrônicos ao invés de uso de moto. Mesmo com toda a modernidade, a segurança ainda é pouco utilizada, pois os riscos de acidentes são muitos. As soluções encontradas por nossos colegas tratam de melhorar o trânsito no seu âmbito geral, trazendo em si nossas ideias de que forma seria melhor o uso de alguma delas na nossa cidade. O uso do patinete não é muito pertinente, pois esse tipo de tecnologia ainda é pouco avançado no Brasil. Por isso, utilizamos ele como alternativa ao trânsito movimentado. Porém, levando em conta o nosso local de pesquisa, os sinais seriam de muito valor se fosse empregado em Jaru para a travessia de pedestres e ciclistas, pois facilitaria os locais de acesso para os mesmos, evitando acidentes de trânsito, sinalizando os locais adequados para a passagem de ciclistas, que são demasiadamente muito descuidados por falta de orientação de placas na cidade. E o anel viário é uma alternativa muito interessante, pois além de desviar cargas, passaria pela cidade, ainda evita acidentes de caminhoneiros imprudentes desviando acesso que atrapalharia a modalidade urbana na cidade. Seria muito bom e interessante adicionar as ciclovias, pois achamos que esse meio evitaria muitos acidentes de trânsito de bicicleta em alta velocidade, principalmente nas partes das crianças, que não respeitam os locais adequados para o uso da bicicleta. A criação de ciclovias só para a passagem das mesmas sendo econômico, pois o uso da bicicleta é muito importante e a maioria das pessoas já consegue andar desde pequeno. O preço da bicicleta é menor do que o preço de uma moto. A quantidade de gastos por mês que se gasta com ela é muito menor também. Isso facilitaria os gastos da população. Um exercício saudável ajuda no corpo e na mente, pois se movimenta várias partes do corpo, mantém muito pouco utilizados em alguns serviços e evitando poluição de gases. A questão do ônibus em Jaru iria ser de grande utilidade, pois seria mais rápida a locomoção e evitaria acidente. Além disso, é uma forma mais barata de se locomover na cidade. Em busca de escolhas para melhor solução para os problemas de transporte em Jaru, as ciclovias foram a mais desejada, pois o uso de bicicletas está sendo muito utilizado em Jaru, tanto por jovens, adultos e idosos. Ela é uma forma rápida de locomoção, não tendo muitos problemas com sinalizações ou paradas que podem atrapalhar. É uma forma mais segura, pois evita acidentes como carros e motos, onde as pessoas teriam um local próprio para pedalar, sendo as próprias ciclovias, que evitam acidentes com pedestres
e batidas de bicicletas com motos ou carros, e sendo um ótimo meio de exercício. Ele melhora a qualidade de vida, ajuda no emagrecimento e também ajuda na circulação do sangue. Ela evita a poluição, pois não utiliza combustíveis que prejudicam o meio ambiente, o que é uma ótima alternativa para os dias atuais. Não há quase gastos com bicicletas, com manutenção diária, como os carros, que têm que usar os combustíveis e a manutenção diária deles, sendo de grande uso para a população em diversas áreas da cidade. Ela facilita o acesso a lugares onde carros e motos não chegam. A construção de ciclovias seria a melhor opção para este melhoramento e acreditamos que reentregaria várias áreas da cidade, ajudando a pedestres e as diversas pessoas da cidade. E claro, principalmente no lazer e na diversão de cada pessoa jaruense. E assim finalizamos nosso trabalho e queremos agradecer a participação de todos: a Crisley, Milena, Daniele Monique, Luana Beatriz, Rafaela de Araújo e Victor Oliveira pela participação. Sabemos o quão difícil é trabalharmos dessa forma, online. Acreditamos que com todas as impertinências do momento vivido, conseguimos trazer nossos conceitos e ideias para, de alguma forma, expressarmos nossa opinião sobre o transporte e também a oportunidade de discutir ideias e pontos de vista diferentes. Por todos falo que foi muito gratificante podermos trabalharmos em conjunto, discutir as ideias trazidas e melhorar a nossa vivência como cidadão e como colegas de classe.